Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre as patologias do quadril. Eu vou deixar os slides na tela para vocês seguirem lendo, fazendo as anotações que eu for falando, se vocês acharem interessante. Então a primeira, não tinha como a gente deixar de falar, então tá aí na tela para vocês. Hérnia de disco. Então a gente tem os tipos de hérnia de disco, as protusas, as extrusas, temos também as sequestradas. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre as características da hérnia de disco. A gente sabe que a hérnia de disco, é quando tem um problema ali no núcleo pulposo, e a hérnia de disco pode ser por vários motivos, pode ser genético, pode ser por esforço repetitivo, pode ser os dois. Então o que a gente fala sempre é uma carga normal numa estrutura anormal, ou seja, a pessoa tem um problema genético, pode ser, Então uma carga normal numa estrutura anormal. Pode ser também uma carga anormal numa estrutura normal, um excesso de peso, um excesso de esforço, um atleta, uma pessoa que faz muitos movimentos, isso pode gerar uma hérnia de disco. Posso ter os dois também, um problema genético, aí é pior ainda ali o prognóstico dessa pessoa. Lembrando que as hérnias de discos, elas são até menos que 5% é cirúrgica. A gente tem uma grande parte, a maioria das hérnias de disco, cerca de 80% ou um pouquinho mais, um pouquinho menos por cento, são assintomáticas, ou seja, a pessoa tem a hérnia e não tem a dor. Esse é um dado importante para falar. Um dado importante também para falar é que às vezes a pessoa tem a dor e não é da hérnia de disco. Outra coisa importante para falar é que, olha que importante isso, eles fizeram alguns estudos e viram que os exames de imagem pioram o prognóstico. Olha só que interessante. Exame de imagem piora o prognóstico. Então vou te explicar o que acontece. A pessoa tem uma dor ali na região lombar. Tem uma dor na lombar. Essa dor na lombar que ela tem, vamos fazer de conta que é uma tensão no psoas e quadrado lombar que está gerando essa dor na lombar dela. Ela vai lá e faz uma ressonância e faz um exame de imagem e vê que tem uma hérnia de disco. E aí ela fica preocupada, o psicológico dela piora, e aí ela pode piorar ainda mais por conta de descobrir que tem uma hérnia de disco, sendo que nem sempre é essa a hérnia a principal causa da dor. Então esse é um dado muito importante a gente saber também. Então você está falando para não fazer exame de imagem? Não é isso. O que eu estou falando é que quando você tem um exame de imagem na sua mão e o paciente já leu, já viu no Google, ou enfim, já sabe que é uma hérnia de disco, ele entender que aquilo lá não é o fim da linha para ele. Que ele está condenado a nunca mais fazer nada, está condenado a não se mexer de forma correta, a nunca mais praticar um esporte. Isso é totalmente errado. A gente sabe que tem atletas que têm hérnia de disco e praticam esporte normalmente. Então, uma hérnia de disco nem sempre vai causar dor. Uma hérnia de disco, por mais que ela cause dor, ela recupera sim. E vários estudos dizem que a hérnia de disco ela é sim reabsorvida, por mais que seja uma hérnia grave, com grande parte do núcleo extravasando. Ela é recuperada, o corpo reabsorve aqueles restos ali que ficou, e o corpo reabsorve, e a chance dessa pessoa ter uma hérnia, uma outra hérnia, em outra região, é igual a uma pessoa que nunca teve. Então isso é muito importante você saber também. Muita gente tem medo de fazer Kenner, eu posso fazer rotação e inclinação com hérnia de disco se for anterior, se for posterior? Pessoal, dificilmente você vai evitar um movimento que a pessoa faça no dia a dia. É
Claro, você tem que ter respeito, é claro que você tem que ter coerência no seu trabalho, mas assim, nunca mais vou fazer flexão de tronco. Ela vai fazer. Não vou fazer rotação. Ela vai fazer. Então você tem que preparar o corpo da pessoa para fazer. Tem maneiras que a gente viu antirrotacional, que a gente fortalece essa musculatura antes de colocar muitos movimentos. Mas é importante eu, aos pouquinhos, entrar com os movimentos e tentar ganhar amplitude na posição neutra da coluna num primeiro momento. E aí depois sim ir entrando com os trabalhos rotacionais. Mas eu não vou forçar a hérnia. Dizem que flexão com rotação eu vou causar uma hérnia de disco. Claro, se você tem uma hérnia, está com dor e você forçar na rotação com flexão, vai ter dor, vai aumentar a dor. Eu estou falando que você precisa fortalecer depois que essa pessoa ficou ou está com uma dor bem menor, não aquela dor aguda, né? A dor aguda você realmente vai evitar alguns movimentos, mas também não é só ficar parado, que isso também acredito que não resolva muito. Talvez ali só numa dor muito aguda, mesmo assim você pode fazer movimentos com os pés, com as mãos, que acredito até que seja melhor do que ficar parado. Tá? Então aqui algumas coisinhas sobre a hérnia de disco que eu falei. A gente tem esses tipos, a gente tem a sequestrada, que é a pior, né? Mas também a gente consegue recuperar. A gente tem que tomar cuidado com as posturas ontálgicas e se a gente vê que é sim uma indicação cirúrgica, a gente pode ter pego aqueles 4, 5% e a gente indica, ou na verdade vai ser o médico, né? Que vai indicar ir para uma cirurgia e a gente vai pegar o pós-operatório, recuperar ela e deixar ela zerada da mesma forma, tá? Caso aconteça isso com você, não precisa se desesperar também, porque, como eu falei, de 100 pessoas, 4, 5 podem ir para a cirurgia e você pode pegar essas 4, 5 pessoas e não tem problema, que você vai fazer o pós-operatório, pré e pós, você vai conseguir recuperar essa pessoa. Tem alguns lugares que tem a predisposição a ter mais hérnia, que é a região cervical, que aí eu vou ter posso ter, né, uma irradiação para o membro superior. Depois eu vou colocar um mapinha ali para vocês no final desse guia aqui, que está em PDF. Eu vou colocar um mapinha de vocês ali para vocês verem a altura da lesão na verdade, no fisiológico, né, onde cada vértebra, cada altura do sistema nervoso ali é responsável, dermatos ou miótomos, né? Vou deixar um mapinha para vocês verem. É legal para vocês verem aonde que a pessoa refere a dor, para vocês entenderem que vértebra que altura da vértebra que tá acometida. Então, hérnia cervical, hérnia lombar, também a gente tem os miótomos ali, né? A pessoa refere dor ciática, dor na face lateral, anterior da perna, para você ter uma ideia aonde que essa hérnia pode estar atrapalhando, né? Tá agindo aí de forma ruim. Mas lembrando que a gente consegue sim recuperar tanto hérnia cervical. Não tenho hérnia na torácica? Tenho, mas é em menor número, mas eu posso ter também. Então, o que eu tenho para falar sobre hérnia de disco é essas dicas que eu dei para vocês e que a gente tem que... Lembra que eu falei sobre os desequilíbrios musculares lá anteriormente? A maioria daqueles desequilíbrios podem gerar uma hérnia de disco e, de repente, essa hérnia também, se for um trauma ali, que teve uma hérnia, pode gerar os desequilíbrios. Então, de qualquer forma, a gente vai cair sempre num trabalho de equilíbrio muscular global. Outro problema que eu tenho, espondilolise, que é uma fratura, né, da vértebra. Então aqui, espondilólise, tá? Desculpa. Então uma lesão que lise é quebra, né? É uma fratura ali, pode ser uma
uma falha mecânica, então é uma descontinuidade óssea do segmento intervertebral. Acredita ser causada por fratura, por estresse na parte intraarticular. E aí eu posso ter uma subluxação, então é um problema que vai causar dor também, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Isso aí eu vou conseguir ver melhor lá no exame de imagem, e o prognóstico, a gente tem que ver a gravidade, né, desse problema, mas o prognóstico também a gente vai ter que trabalhar o equilíbrio muscular e, claro, com alguns cuidados específicos ali em proteção, estabilidade, trabalhar a musculatura estabilizadora como transverso, como glúteo, talvez no primeiro momento agudo diminuir um pouquinho a amplitude dos movimentos e aí depois, numa recuperação, a gente retoma os movimentos. Na espondilolistese, que é o escorregamento da vértebra, mas é anterolistese ou retrolistese? Eu tenho os dois, né? Eu tenho as classificações aqui também da espondilolistese. Está aqui também para vocês verem. Então, a mais aceita é a classificação de Wiltse e Bradford, que tem como diferencial a etiologia do descarregamento. Então, as listeses são divididas em 5 grupos de segmento. Então, tá aí para vocês estudarem um pouquinho a classificação da espondilolistese. Lembrando, pessoal, que, claro, a gente tem que entender a gravidade. Se o médico achar que tem que fazer um procedimento diferente ali, tudo bem, a gente tem que respeitar, né, mas também a gente tem que ter o nosso diagnóstico funcional de movimento para ver o que isso está atrapalhando ali no movimento e também ter um diálogo com o médico importante. Isso é muito importante, né? Eu não acho que seja o médico é ali, eu aqui, não. Acredito que tem que ter um diálogo, porque isso aí só vai ser melhor para você, para o médico e para o paciente. Se não tiver esse diálogo, talvez quem vai sofrer mais seja o paciente, né? Então, a espondilolistese é um escorregamento de vértebra que eu posso ter ali principalmente na região lombar. Outra coisa muito comum de ter é o bico de papagaio, né? O bico de papagaio, que é um desgaste, né? Que eu tenho uma osteofitose, que é um desgaste na articulação vertebral, é uma degeneração no disco, e isso acontece bastante. A pessoa chega lá com raio-x, nossa, estou cheio de bico de papagaio. Então a gente tem que entender que às vezes isso é fisiológico, né, pela idade. Isso pode sim aumentar um pouquinho a dor, mas a gente tem que ir sempre pelo caminho da estabilidade, do equilíbrio muscular, do relaxamento, terapia manual, exercícios. Tudo isso vai evitar, né, talvez retardar um pouquinho o aparecimento, porque o estresse, vamos dizer assim, a liberação de toxinas ajuda a piorar, né, uma tensão, um estresse, uma falta de exercício, um desequilíbrio muscular ajuda a piorar e ajuda a pessoa a aumentar, a ter mais bico de papagaio, que a pessoa chama, popularmente chamado, né, ou osteofitose. E a gente vai sempre cair na estabilidade e equilíbrio muscular, sempre vai cair nesse detalhe, né? E aí, outro problema que a gente tem são os desvios posturais, que a gente precisa lembrar: hiperlordose cervical ou lombar, hipercifose, escoliose. A gente viu, vocês conhecem, né? A hiperlordose é aumento da curvatura tanto lombar como cervical, hipercifose é aumento da curvatura torácica e escoliose a curvatura lateral da coluna. E esses desvios posturais, quando muito exagerados, podem gerar também uma hérnia, um escorregamento da vértebra. Então a gente tem que tentar trabalhar corrigindo, trabalhando o equilíbrio muscular, trabalhando alguns exercícios para escoliose. A gente vai ver alguns, hiperlordose, hipercifose. Lembrando que na parte teórica, na parte prática, tem bastante exercício
que vão corrigir o problema de mobilidade quadril, que aí é uma hiperlordose, né? Ganhar a cadeia anterior e fortalecimento da cadeia posterior, que trabalha a hipercifose, e os exercícios rotacionais também, claro, não posso esquecer dos exercícios retilíneos e bilaterais para trabalhar a escoliose. Bom, agora a gente vai na parte prática. A gente viu alguns exercícios de flexibilidade de cadeia posterior, a gente pode ver também mobilidade torácica, a gente viu em relação à mobilidade torácica, a gente viu exercícios antirrotacionais. Eu vou mostrar alguns exercícios também que a gente pode fazer para melhorar essa habilidade, talvez numa fase mais aguda. Vocês têm também esse vídeo, essa aulinha sobre coluna, que eu coloquei para vocês também, que fala sobre região cervical. E quando tem um problema cervical, eu venho trabalhando desde lá de baixo até em cima, que eu venho liberando todas as cadeias até chegar na região cervical. Bom, é isso. Então agora a gente vai mostrar alguns exercícios para melhorar esse equilíbrio, essa função da coluna.